Giovana, eu sou diretora do curta-metragem documental Fantasmas Anônimas, que recebeu o apoio da Lei Paulo Gustavo através da SESC Rio de Janeiro. Hoje a gente realizou uma exibição aqui no Instituto Benjamin Constant para um público misto de pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. E apresentamos o filme com todos os recursos de acessibilidade aplicados na obra. Fala aí, cara. Fala aí, professor. Chega aí. E aí, mano? Fala com você, cara. O que tu manda? Vai ter uma manobra aí, uma mudança aí? Ou é você ou o Paulo? Vai vir trabalhar no meu lugar. O vigia se junta ao colega fora do prédio. No meio do fantasma? Aqui eu falo você que eu vi A gente fez uma sessão agora lotada, com um público incrível. A gente apresentou o filme com recurso de audiodescrição. A sessão foi muito bonita, porque eu acho que a gente vê o trabalho da acessibilidade chegando ao público e esse público podendo ver esse filme, né, de uma forma orgânica e poder depois debater sobre o filme. Porque a audiodescrição vai trazer, né, a acessibilidade, vai trazer as cenas descritas e os personagens. E nesse prédio histórico aqui, que é o IBC, que é um prédio que tem uma energia incrível, eu estou muito feliz e agradecida pela oportunidade. Foto na parede de um salão em obras. A Giovana, ela me conectou a partir do momento de sentir a necessidade de uma sessão com acessibilidade para pessoas com deficiência. Eu achei muito rico, muito profundo, interessante essa intersecção saúde mental e corpo feminino, só que eu disse que não era adequado para os nossos alunos do primeiro e segundo segmento. E aí a gente, discutindo sobre a proposta, chegamos a um denominador comum de chamar o setor da reabilitação e os pais responsáveis de alunos com deficiência. Deu muito certo. É muito do lugar do feminino, né? De que, historicamente, foi constituído o corpo feminino como amaldiçoado, como algo que tem que ser perseguido. É um resgate aí, né, a questão da patologia associada ao útero, associada à menstruação, né, a ideia do sentir, né, porque a mulher ela tem essa construção da subjetividade do sentimento e muitas vezes ela externa, né, de uma forma que não é aceita nos espaços públicos, né? Existe todo um debate em torno disso, da saúde mental, pelo fim dos manicômios, de questionar o que é loucura, né? O que é o normativo? O que é o regular? E aí eu fico muito feliz, né? O público majoritariamente feminino, quando a gente fala de mulher, a gente está falando também dos cuidados, né? Quem cuida de quem? Grande parte das mulheres aqui, que são mães, são responsáveis de pessoa com deficiência, tiveram que abdicar da sua vida, do seu emprego, das suas questões, né, da ordem particular, vocês sabem disso, para se dedicar a uma outra vida. E aí, todo esse lugar que é colocado no filme, né, me emociona muito, principalmente partindo de uma mulher negra, né, que é a maior parte da sociedade. E isso é muito desmedido a gente pensar o quanto que isso é tão recente, né? A sociedade ela via isso como algo natural, um espaço em que abrigavam pessoas que não concordavam com uma normativa de casamentos, né, de uniões, que questionavam o que era dito como regular e eram internadas ali. E é importante a gente colocar isso, né? O quanto que isso ronda nossas vivências e, ao mesmo tempo, nos traz questionamentos que são importantes, mas que muitas pessoas não vão a fundo, né? Por que existia esse manicômio? Né? Existia uma divisão onde as pessoas que podiam pagar tinham um tratamento melhor, as pessoas que não podiam pagar tinham que fazer trabalhos para o Estado nessa sessão, e as pessoas vistas como imundas eram colocadas ainda num lugar de maior marginalização, né? É pensar essa sociedade que está posta, né? Qual é a mulher que é socialmente aceita hoje, né? Então, assim, essas questões são muito atuais
e perpassam a nossa vida, a vida do feminino. Né? O que é esse corpo nesses espaços? Por que ele incomoda? Vocês acham que esses rótulos ainda são colocados? Sim, não? De que forma? Em que instituições? Então, são várias questões para a gente pensar. Uma compreensão errônea, né, do íster, né, do útero, né, porque o histérico, na verdade, é tido por Freud como sendo uma questão uterina, basicamente. Isso é uma questão científica. Mas o fato é que o social pegou isso de uma maneira que desmerece a sensibilidade da mulher, na verdade, né? Isso aí ficou claro, né, durante o filme todo, que é para desconsiderar a sensibilidade feminina que do útero, de fato, preside, vamos dizer assim, né? Então, mais uma vez, houve uma inversão do que é. Uma coisa é você falar o que você pensa, você ser internado como louco. Outra coisa é a mulher que tem toda a sensibilidade, uma questão mesmo real, objetiva, científica, e isso ser invertido como uma fragilidade que depõe contra ela, né? Faz ela ganhar um salário menor, e se ela for negra, então, aí a coisa complica muitíssimamente, né? Por que as mulheres, ao longo da história da humanidade, ainda são taxadas de loucas? Né? Qualquer coisa, quando você está num debate e aí você tem que ter uma postura mais firme, mais forte, mais empoderada, você é taxada de louca, você é taxada de uma pessoa à parte e de uma pessoa que precisa ser controlada. Porque essa esfera de controle que é dado a um homem é diferente da esfera de controle que é dada a uma mulher. A mulher ela passa por várias fases da desqualificação, seja ainda naquele discurso de que a mulher na sociedade só tem 3 finalidades, ou ser uma religiosa, né, ou ser a mãe de família, ou ser a prostituta. Né? E aí isso representa que a sociedade ainda condena essa prostituição, mas ela alimenta o prostíbulo. E isso está muito claro nesse debate, está claro também no debate do corpo feminino que tem uma deficiência, seja física ou sensorial, como é o caso que a gente trabalha aqui, né? E que essa esfera ainda permanece. E a gente tem muita coisa para superar ainda nessa história do tratamento que é destinado à pessoa com deficiência, à pessoa com questões de saúde mental e, principalmente, à mulher. Eu tenho que, primeiro, parabenizar a ideia de fazer o filme, até porque, com 78 anos, eu sou testemunha viva da história da área de saúde mental. Eu formei aqui na UFRJ e trabalhei no Centro Psiquiátrico Pedro II. Então, o que ficou que iniciou com a reforma psiquiátrica, o maior respeito ao doente mental, que era isolado, como sempre, depósito de doente mental. Depois também com os convênios Isso não é só no serviço público, é também nas casas de saúde, que viraram depósitos de doente mental. Botava, internava, muitas vezes por questões familiares, que está falando aí a mulher numa grande desvantagem. Até nesses depósitos de doentes, essas mulheres eram engravidadas, porque a família leva, deixa lá, porque está perturbando a família por uma dinâmica familiar qualquer. Isso não acabou, não, isso ainda existe, né? Isso ainda está acontecendo. Então, eu acho que toda essa história de 50 anos para cá, muita coisa mudou e muita coisa está voltando. E eu hoje olharia para as instituições de longa permanência de idosos, que está sendo uma tragédia. Imagina uma pessoa com deficiência auditiva, visual, dentro de um ambiente desse, mulher, sem enxergar onde está. Interessante que a gente consegue observar no documentário, né? Eu acho que esses momentos são muito importantes, principalmente nós que trabalhamos aqui no departamento médico, na reabilitação, como é a situação das pessoas nesse período com deficiência visual, com deficiência auditiva, surdocegas. E aí a gente começa a perceber e se expandir, se ramificar, né, para toda a sociedade. Tudo que for diferente de um padrão vai ser colocado à margem, né, e vai querer se ter um controle
querer se determinar uma questão patológica para aquilo, e aí depois a gente vem de novo com um movimento que eu acho muito engraçado, a gente falar assim, a gente precisa humanizar os serviços. Poxa, o serviço não é para ser humano desde o princípio? Não, justamente estava pensando em quando esse lugar da fala ele é silenciado, o quanto isso é enlouquecedor, né? E isso acontece muito quando a pessoa tem uma deficiência sensorial, né? Assim, é bastante comum você muitas vezes a pessoa ser silenciada, inclusive quando ela sai, quando o acompanhante é interrogado e ela não, sobre si mesma, né? Parece estar falando do passado, mas algumas coisas elas continuam acontecendo pelo desconhecimento, né? Na própria deficiência visual, a gente tem um fenômeno, muitas vezes a pessoa cega, ela vê imagens, o cérebro continua produzindo essas imagens. Isso é um fenômeno neurológico e muitas vezes é interpretado como um fenômeno psiquiátrico. Muitas vezes ela é questionada na sua sanidade por sofrer desse fenômeno. Oi, gente, boa tarde. Eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, um pouco ondulados, aqui com uma camiseta branca, uma camisa branca, né? Estou só me autodescrevendo. E cá estou, agradecendo aqui muito a Giovana pela oportunidade de ter feito os recursos de acessibilidade desse filme. E, desculpa, eu estou só saindo um pouquinho desse recorte do filme, só para explicar um pouquinho aqui o que eu faço e tentar também contribuir aqui nessa parte que eu trabalho, que é para a parte de cinema, de audiovisual, de inclusão. Então, uma das minhas, digamos assim, das minhas funções ou das minhas missões ou do meu ativismo é fazer com que as pessoas saibam que o Brasil é o primeiro país do mundo a ter acessibilidade em salas de cinema, e as pessoas não sabem disso. Então, hoje, o Brasil tem por volta de 1.200 salas que têm equipamentos, dispositivos que você pode retirar na bilheteria. E o filme que está sendo exibido lá, ele tem audiodescrição. Não sabia, não. Sempre quando eu vou ao cinema, às vezes tem, assim, a dificuldade, né? Eu consigo escutar, mas podia, né, ter audiodescrição em todos os cinemas. Né? Ingrid, seu nome, né? É, Ingrid. O Brasil foi o pioneiro no mundo. Depois veio os Estados Unidos, logo depois. E o Brasil é o único país que distribui libras nas salas de cinema. Então, e hoje, a gente, além desses dispositivos que estão presentes em 1.200 salas no Brasil, o Brasil hoje tem por volta de 3.540 salas de cinema, tá? Mais concentradas aqui pelo Sudeste, dentre as quais 1.200 têm esses dispositivos, só que, a partir de 2022, na verdade, janeiro de 2023, existem 5 aplicativos que você pode baixar no seu celular, e esses aplicativos trazem as 3 acessibilidades para praticamente todos os filmes que estão sendo exibidos nas salas de cinema do país. Por exemplo, eu com a minha progressão da retinose pigmentar, e eu tenho dificuldade de ler agora nas legendas rápidas. E o que eu observo? Que são poucas opções de horário de filmes dublados. E eu evito de ir hoje. E eu adoro. Então, às vezes, eu olho, quase não tem horário. Quando tem a última sessão, então, eu acho que isso aí a gente podia chamar aí para as pessoas, né, os empresários dos cinemas, de ter mais opções. Então, assim, isso me dá, assim, gente, assim, eu não vou falar a palavra angústia, mas eu vou falar a palavra angústia. Porque só esse ano a gente tem lançado 150 filmes brasileiros e mais de 200 estrangeiros. E esses filmes, eles estão acessíveis nas salas de cinema. É baixar a audiodescrição na sua casa, ir para o cinema, abrir o aplicativo que vai ter o determinado filme. A audiodescrição ela vai sincronizar com o som do filme.
E, assim, muito da minha questão hoje com o mercado e com o que eu falo com os produtores é, gente, a gente não divulga isso. A nossa Lei Brasileira de Inclusão é uma das mais avançadas do mundo. Sim. Né? E lá no artigo 42 da Lei Brasileira de Inclusão, que é direito, né? Ela está lá dizendo cinema, teatro, programação cultural, tem que ser acessível. E isso é um direito. Então, se não tem, a gente tem que pedir. Né? Então, isso é muito uma coisa que eu falo no meu dia a dia para as pessoas com as quais eu trabalho, que são produtores, distribuidores e exibidores de audiovisual, que a gente precisa formar um público, né, que não está formado. Né? Então, você tem 400 filmes por ano sendo lançados no país, esses filmes estão acessíveis, mas as pessoas não vão assistir. Sobre a questão da acessibilidade, a gente tem no trabalho na reabilitação e também no DED, de levar os nossos alunos ao cinema, né, quando a gente consegue fazer essas parcerias, que é extremamente importante. E aí a gente precisa formar, dentro da deficiência, a cultura do precisar do recurso de audiodescrição, né? Porque essa questão de, às vezes, eu não quero me sentir diferente, e aí eu acabo não utilizando esse recurso e perdendo tantas informações que são preciosas daquele conhecimento. Ontem, eu estava tendo uma atividade com um grupo da reabilitação e eu falava da importância do lazer para a pessoa com deficiência. Eu queria falar o seguinte, sou testemunho que ela falou realmente para a gente ontem, que lazer realmente é importante, né? Muito importante. Além do cinema, teatro, outras coisas, dos eventos inclusivos que eu participo, né? E ela falou, que eu ressalto aqui, que ela disse que lazer é importante mesmo. Eu sou uma mulher de 41 anos, eu sou branca, tenho cabelo liso, mais ou menos assim, curtinho, né? Estou vestindo uma blusa colorida, enfim, várias cores mesmo, assim, bem alegre, e uma calça branca, tá? E, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer demais a presença de todo mundo, que eu fiquei muito feliz de ver vocês todos aqui. Foi uma premissa desse projeto, quando a gente recebeu o prêmio, né, da Lei Paulo Gustavo, que foi o financiador do filme. Foi a premissa, exibição com acessibilidade. Então, para mim, por mais que não seja necessariamente o tema do filme, era, para mim, uma premissa que me interessa muito trazer vocês para o audiovisual, que vocês participem, que vocês coloquem suas críticas também, e que ocupem os espaços como cidadãos, como foi bastante falado aqui. E, para mim, é muito feliz. E eu, infelizmente, eu vou ao cinema e vejo muito poucas pessoas com deficiência visual participando e ocupando esses espaços. Então, assim, é um trabalho de formiguinha da Mariana e também de todas vocês aqui que fomentam a questão do lazer, e da Mariana e da Joana, e eu espero também, de alguma maneira, poder contribuir com isso, com qualquer que seja o conteúdo do filme, se for documentário, se for ficção, se for para público infantil, público adulto. Eu acho que todo mundo tem direito de usufruir desses produtos, sobretudo produtos com financiamento público. Fundamental, Giovana, esse tema, saúde mental e o corpo feminino, que você continue essas construções fundamentais e exaltar a Joana também pela sua militância na acessibilidade, o quanto que é importante a gente inserir o pertencimento das pessoas com deficiência nos espaços da cultura, tá bom? Obrigada, gente, valeu! Foi muito interessante. No dia a dia, né, tem muitas pessoas, né, que passam por essa situação, né, de efeitos emocionais, por coisas, efeitos psicológicos também. O que mais me chamou a atenção foi os motivos que as pessoas foram internadas. Digo para você que eu nunca me imaginei nesse lugar, mas dói no coração. A audiodescrição, ela deu oportunidade para imaginar as cenas, né?
forma bem precisa, vamos dizer assim. Eu acho fundamental recursos públicos direcionados para a cultura, sobretudo para a pessoa com deficiência que não se sente pertencente aos espaços da cultura, né? Como foi colocado pela Joana Peregrino, como que um país que sai na frente, né, das questões envolvendo acessibilidade na cultura não promove essa mobilização, essa visibilidade para essa comunidade de pessoa com deficiência. Então, é fundamental, né, essa construção que vocês fizeram aqui hoje.